Olá, meus queridos amigos. Volto aqui com o Pub 95. Aqui eu denominei a telefonia no Brasil. Em abril de 1962, Nádia e eu nos casamos. E fomos morar em Conselheiro Lafayette, uma cidade de Minas Gerais, um pouco ao sul de Belo Horizonte. Filha única, as saudades de uns e de outros eram enormes. Evidentemente, cartas eram uma solução. O problema é que as cartas levavam cerca de um mês para chegar ao destino. Isso quando chegavam. Uma outra solução era o telefone. Então vamos falar do telefone. A farmácia da cidade ficava na ladeira principal e o seu dono se chamava Guilherme, que era também o atendente da farmácia. A casa do Guilherme era em cima da farmácia, sendo o acesso à casa uma escada lateral enorme, daquelas bem antigas, cujas madeiras do piso rangiam a cada passada. Dona Inacinha era sua mulher, mineira de berço e de coração. Aquele casal acolheu o tenente e sua jovem esposa como se filhos fossem. E era na sua casa que nós passávamos quase todas as noites, em conversas animadas, onde sempre havia alguém de fora para trocar uma prosa com o novo tenente. Na casa ao lado ficava o posto telefônico da cidade. O posto era uma espécie de cabaninha de não mais do que 12 metros quadrados, construída à frente da casa da Dona Maria, a telefonista. Às vezes, a própria Dona Maria, após o seu exaustivo expediente, subia a escada do Guilherme para tomar o gostoso café de coador com que Dona Inacinha brindava os visitantes. No posto havia um PABX, ou seja, uma central automática, que permitia aos assinantes da cidade, moradores, chamar uns aos outros sem a intervenção de um telefonista. Naquela época, em algumas cidades, o sistema ainda era o PBX. PBX é um daqueles quadros de comutação que vocês só viram em filmes, em que o telefonista recebe uma chamada visual ou sonora, pega o cabo da mesa e introduz no jack do chamador e atende. Posto telefônico, bom dia. Do outro lado, a pessoa acrescenta: por favor, me liga com o armazém do seu Manel. Lembrem-se, nós estávamos em Conselheiro Lafayette e os pais de Nádia no Rio de Janeiro. Bem, nesse caso, o procedimento era diferente. Dona Maria, eu queria uma ligação para o telefone tal e tal no Rio de Janeiro. Tudo bem, Dona Nádia, eu vou providenciar. Quando estiver pronta, eu chamo. Mas a telefonista tinha poucos troncos para falar com outras centrais em outras cidades, de forma que tinha que esperar que um deles ficasse desocupado para se dirigir a uma outra central no caminho para o Rio. Havia uma fila, é claro. Chegado o seu momento na fila, o telefonista B abria um tronco para um terceiro PABX e tudo recomeçava. Depois de cerca de 12 horas, a última central acessava o número dos pais de Nádia, amarrava-o e comunicava, aí sim, automaticamente, a central Z, que amarrava e passava para a central N, e assim sucessivamente, até chegar a Dona Maria, que transferia a ligação para a farmácia ou subia até o sobrado do Guilherme para avisar que a ligação estava pronta. 12 horas depois. Depois de experimentar uma vez aquela maratona, nós recebemos um conselho muito importante da própria Dona Maria.
peçam a ligação logo cedo, lá pelas 8 da manhã, porque de qualquer forma ela só vai estar pronta lá pelas 8 da noite. A partir daquele dia, quando Nádia queria falar com a mãe, nós combinávamos que o Guilherme, ao descer para abrir a farmácia, passasse no posto telefônico e pedisse a ligação. Depois do meu expediente, lá pelas 7 da noite, nós chegávamos para o lanche de Dona Inacinha e ficávamos conversando até que Dona Maria gritava lá do pé da escada: "A ligação está pronta!" E nós dois descíamos a escada para conversar com a mãe. Na verdade, eu nem precisava descer junto, porque a necessidade de gritar era tão grande que talvez eu escutasse a conversa mesmo estando ainda no sobrado. Tudo isso acontecia em 1962, no ano do nosso casamento. Do histórico da Telebrás, eu extraí os seguintes dados. As concessões do serviço de telecomunicações eram distribuídas indistintamente pelo governo federal, estaduais e municipais, propiciando que empresas operadoras surgissem e se expandissem de forma desordenada, com custos onerosos e sem qualquer compromisso com a qualidade. No final da década de 50, existiam aproximadamente 1.000 companhias telefônicas, com grandes dificuldades operacionais e de interligação. O primeiro passo para o desenvolvimento ordenado das telecomunicações no Brasil foi dado com a aprovação pelo Congresso Nacional, em agosto de 1962, uma lei que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, responsável pela transformação radical do panorama no setor, disciplinando os serviços telefônicos e colocando-os sob o controle da autoridade federal. O Código Brasileiro de Telecomunicações definiu a política básica de telecomunicações, a sistemática tarifária e o planejamento de integração das telecomunicações em um sistema nacional de telecomunicações, além de criar o Conselho Nacional de Telecomunicações, subordinado à Presidência da República, com atribuições de coordenar, supervisionar, regulamentar o setor de telecomunicações. Autorizar a criação da Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações Sociedade Anônima, com a finalidade de implementar o sistema de comunicações a longa distância, ligando entre si as capitais e as principais cidades do país. E também instituir o FNT, Fundo Nacional de Telecomunicações, destinado a financiar as atividades da Embratel. Como se pode ver, o Congresso Nacional já trabalhava desde 1962 para disciplinar e melhorar as comunicações no Brasil. Mas o trabalho seria árduo e os recursos muitos. Por isso, os planos não saíam do papel. Praticamente nada mais foi feito até a chegada dos militares ao poder em 1964. Em 1967 foi criado o Ministério das Comunicações. 5 longos anos se passariam até que o governo se achasse pronto para dar o salto tecnológico. Em 1972 foi criada a Telebrás, com atribuições de planejar, implantar e operar o tal Sistema Nacional de Telecomunicações que não saíra antes do papel. Já em 1972, a Telebrás interligara todos os estados brasileiros, saltando de 2.200 para 6.100 localidades. O número de linhas telefônicas mais que dobrou só naquele ano. A Telebrás criou uma empresa polo em cada estado e buscou a incorporação de todas as companhias telefônicas existentes, que, como eu já disse, eram mais de 1.000. Isso não foi obrigatório, tanto que 5 delas decidiram permanecer fora do sistema, buscando a integração por meios tecnológicos próprios. A Telebrás se tornou uma holding,
formado por 27 operadoras estaduais e uma para longa distância, a Embratel. É importante frisar que nenhuma universidade brasileira formava engenheiros de telecomunicações. Os engenheiros elétricos é que cuidavam desse assunto. Havia, no entanto, uma exceção a tal regra. O IME, Instituto Militar de Engenharia do Exército, há muito formava engenheiros de telecomunicações para atender às suas próprias necessidades de combate. E foram aqueles engenheiros que adentraram o Brasil todo para desbravar o caminho das nossas telecomunicações. Seria muito exaustivo descrever como é que foi esse desbravamento, mas dá para imaginar. Para suprir tal lacuna, foi criado em Campinas, São Paulo, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, CPQD, para o desenvolvimento tecnológico do setor, com abertura para os civis. Uma política industrial consistente, a partir daí, consolidou um parque industrial brasileiro para atender às demandas do sistema em exponencial ascensão. O lançamento dos satélites brasileiros Brasilsat 1 em 85 e Brasilsat 2 em 86 logrou a integração de todo o território brasileiro, levando sinais de telefonia, telegrafia e televisão a todos os rincões do nosso país. Ao completar 25 anos, em 1997, a Telebrás já havia instalado mais de 17 milhões de telefones fixos, com tecnologia própria, de vanguarda e de reconhecimento mundial. Em julho de 98, o sistema Telebrás alcançou a marca de 18,2 milhões de terminais fixos instalados e 4,6 milhões de celulares em 22,9 mil localidades. Em 29 de julho de 1998, o sistema Telebrás foi privatizado. O resto da história vocês conhecem muito bem. Não é à toa que vocês podem me ver hoje por meio de seus telefones celulares usando a internet. Mas pensem bem. Há apenas 52 anos, eu esperava 12 horas por uma ligação telefônica entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Brasil era um país pré-histórico. Os militares nos resgataram do chão. Quando lhes disserem que o dia 31 de março não merece comemoração, lembrem-se disso. E talvez um outro dia eu lhes conte a história dos Correios. Não hoje. Até breve.